Olá, pessoal. Será que já estamos? Está tudo programado. Sim, Agora. Né? Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao canal Boa Semente. Eu sou a Poliana Feitosa eu sou o Rômulo Dias. e estamos aqui mais uma semana para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Como vocês podem ver, né, estamos num dia atípico, num horário atípico, mas não poderíamos deixar de trazer a lição da semana, que está bem legal, né, por sinal. Como todas as semanas que se passaram, acho que não teve uma lição que a gente, né, desanimou para trazer. Todas as lições estão muito bem preparadas, muito bem escritas. E aí, enfim, essa semana em específico aconteceu diversos imprevistos que fez com que a gente gravasse na quinta-feira, né? Então, como forma de tentar subir o vídeo mais rápido possível, a gente veio e gravou de tarde também. Então, quem não puder assistir agora, assiste depois, comenta, que depois a gente também vai voltar no vídeo e vai responder os comentários que vocês deixarem. A gente sabe que a gente está na reta final e, com isso, as igrejas vão esvaziando, a escola dominical vai esvaziando, o canal vai esvaziando, a gente sabe que é comum isso. E aí, gente, mas apesar de que temos 5 pessoas assistindo. Amém. Então, eu achei que não ia ter ninguém, eu achei que ia ser só a gente, mas temos aí, ó, 5 pessoas assistindo. E como eu estava dizendo, sabemos que no final do ano a escola ela se esvazia, mas não vamos deixar de postar, né? Estamos aqui essa semana para trazer para vocês, mesmo que a aula não seja dada essa semana, porque o Natal caiu justamente, a virada, né? Caiu justamente no domingo, então muitas igrejas cancelaram a escola dominical, mas vamos deixar aqui para caso vocês façam a escola dominical em um outro dia, e aí vocês vão ter aqui o material. Assim como o material também dos apoiadores que já foi enviado, e aí você pode estar aplicando em outro momento oportuno. E aí é isso, gente. Por isso que nós estamos gravando aqui na quinta-feira, né? Não vai ser regra esse modelo esse dia de gravação. A gente gosta de gravar na terça-feira, porque é um tempo que vocês têm antes da aula para preparar. Então é o que vocês têm gostado também, vocês têm comentado que gostam desse formato. E aí a gente pretende continuar. Mas, enfim, temos 7 pessoas com a gente, né? Para quem não esperava ninguém, estamos muito felizes com a presença de vocês. Comentem aí de onde vocês são, o nome de vocês, o nome da classe de vocês e como foi esse trimestre, né? Não estamos ainda na última aula, mas estamos nessa pegada de despedida dessa revista que foi incrível, foi muito bem aproveitada por nós. Mostra aí, Rômulo, essa revista, né? Se ela sobreviveu, Ou que sobrou dela. Eu o passei que um durex sobrou aqui, dela, a então, gente para mostrar que nesse trimestre nós usamos. Nesse tá aí, trimestre. ó. Marca de usada, tá bom? Ó, só que se eu fizer assim, a capa sai. Não sei porquê, gente. A capa sai, acontece, não sei porquê. Mas é o que eu falei, eu vou. Pra quem sabe aí, quem tá assistindo nas aulas aí, eu falei que eu vou botar num quadro lá na nossa casa, assim, ó, na sala. Vai ser legal. O que sobrar dela, né? O que sobrar, você bota no É. quadro. Porque realmente marcou a nossa vida, né? Esse trimestre. É a primeira vez que a gente começou a gravar junto. Eu já gravava pro canal muito tempo atrás. Fiquei um tempo sem gravar. Os meninos começaram a gravar esse ano. O Lucas teve que sair, então eu entrei e comecei a gravar com o Rômulo. Então tem sido uma experiência muito legal de estar aqui trazendo a palavra de Deus junto com ele, né? Tem sido uma experiência muito nova e muito rica, até mesmo para o nosso relacionamento. E junto com isso também vem a questão dos apoiadores, né? Do material do apoio. Então, se você ainda não faz parte desse time, basta entrar aqui embaixo no box de informações e acessar o link, que aí você vai estar recebendo toda semana materiais exclusivos, materiais pedagógicos exclusivos para complementar a sua aula. Nele tem plano de aula, questionário, dinâmica e aprofundamento. Então, a partir de R$ 5 você pode estar recebendo esse material no seu e-mail e aí você pode usar de modo vitalício. Né? Você tem esse material e pode usar em diversas outras atividades que você fizer como jovem, principalmente as dinâmicas, que elas são extremamente atemporais. Você pode usar em qualquer momento que vocês quiserem. E aí, essa semana entrou mais um apoiador e eu gosto desse momento, né, para poder trazer aqui quem são os nossos apoiadores, rapidinho, eu vou aqui falando, porque eu acho importante, né, agradecer as pessoas que têm feito esse projeto se manter de pé. Porque a gente, não sei se vocês sabem, vocês que não têm canal no YouTube, mas as visualizações, elas não dão tanto retorno. O que dá retorno, de fato, é produzir material didático. Então, é o que a gente vem fazendo. E todo o dinheiro que a gente tem arrecadado, a gente tem revertido para a nossa casa, para o nosso casamento. Então, né, o apoio que vocês dão a gente reverte a isso. E aí eu vou ler aqui rapidinho, né, como de costume, e aí a gente já vai entrar na lição de hoje, que está bem legal. Vamos lá, apoiadores.
Mirliane, Ricardo, Altemias, Débora Cristiane, Maria Aparecida, Maria Patrícia, Ademir dos Santos, Fábio Figueiredo, Felipe Antônio, Jeconias, Alexandra, Carlos Eduardo, Claudete, Margarete, Rafael, Neilton, Agnaldo, Helenice, Maporfírio, Dayana, Solange, a nossa querida Solange, Patrícia também, Patrícia Camasso, que também sempre comenta as lives aqui com a gente, Mislene, e nessa semana nós temos um novo apoiador, e o nome dele é David Paz. Muito obrigado, gente, a todos vocês que têm apoiado esse projeto, e espero que esse material esteja ajudando vocês a preparar a aula, a fazer coisas diferentes, né? Porque tempos diferentes requer estratégias diferentes, né? Pessoas diferentes. Então, espero que esteja ajudando a aula de vocês. Muito obrigada. Quer falar alguma coisa? Não é isso, agradecer o pessoal aí nessa reta final. Literalmente, a gente está na penúltima lição, né, da revista. A gente até poderia ver o que a gente pode fazer, né, diferente na última lição e tal, convidar alguém aí, se alguém se propor, seria legal, é um sorteio. Então, assim, dê sugestões aí no comentário para a gente saber o que a gente pode fazer. E tem sido uma aventura muito legal. Como a gente falou, foi algo muito novo para a gente, nosso relacionamento. Era algo que a gente fazia entre nós dois, né? E agora a gente tá podendo fazer aqui e tal, vai ficar gravado. Eu fico pensando, gente, eu dou uma viajada aqui. Quando eu falei que tava brincando de colocar no quadro, eu realmente penso em colocar no quadro mesmo, porque é algo que é muito legal, sabe? Um dia, daqui a alguns anos, a gente vai poder entrar no canal e os nossos vídeos vão estar aqui, sabe? A gente mais velho e tudo mais, e tudo se tem um início, né? Deus, ele literalmente, ele é um Deus de etapas. Então, se um dia Deus nos quer talvez em um lugar mais visível, algo do tipo assim, um dia a gente vai saber de onde a gente veio, sabe? E cada pedrinha que a gente foi colocando. Então, assim, eu dou muito valor a esses vídeos. A gente está fazendo, esse foi um trimestre que a gente fez no final do ano, e a gente pretende continuar ano que vem, né? Até quando Deus permitir. E é legal, é algo que é muito bom para mim, é muito bom para a Poliana, e tenho certeza que é bom para vocês também. Assim a gente vai aprendendo junto. É uma lição que a gente dá aqui, dá aula para os professores, porém, quem mais aprende somos nós também, que nós lemos antes, buscamos conhecimento para poder repassar. E assim a gente vai conversando e vai crescendo cada vez mais. Então é muito bom para a gente, nos dá muita experiência e tem sido legal, né? É uma aventura muito boa. É isso. É isso, gente. E permitiu que a gente conhecesse pessoas incríveis, né? Esse trimestre tem sido um trimestre de conhecer pessoas. Então, cada pessoa que passa pela live, deixa um comentário, marca nosso coração, né? Marca a nossa trajetória e faz com que a gente não se sinta só, né? Porque às vezes a gente tá aqui dando a live e a galera não participa, ou então grava e depois posta. Você não tem esse contato direto. E nesse trimestre, com as lives, a gente tem tido esse contato. Acho que foi ano passada ou na outra, não lembro. Mas a Patrícia Camasso, ela trouxe estratégias que ela fez na aula dela, que teve algumas aulas tiveram que ser canceladas, ela explicou como é que ela fez para poder dar as aulas, as lições. Então, é um momento de troca. E a Solange também estava com a gente, e aí ela pegou a dica também. Então, é um momento de troca muito legal e que eu acho que está funcionando, e é o que a gente vai levar até onde Deus permitir. E aí é isso. Vamos lá, pessoal? Vamos começar a lição de hoje. Vou espelhar aqui para vocês. Lição 13. Paulo escreve aos jovens pastores. Como o Rômulo disse, né, antes de começar, lendo de bastidores, ele falou que essa lição ela é uma lição mais prática, e de fato, ela é bem prática. E no material do Apoia-se dessa semana, eu coloquei um material que fizesse os professores a estimular a prática de liderança nos alunos. Então, quem é apoiador já recebeu aí no seu e-mail o material, não esqueça de conferir e de aplicar. Mais do que conferir, aplicar essas dicas e esse material, que eu acho que vai ser muito importante. Mas vamos lá, Romulo, começa aí. Amém, gente. Então, vamos lá, já demos as notícias. É importante esperando a galera chegar. E agora a gente vai para a lição de número 13. Será que dá para ler aí? A lição de número 13 está aí no slide, né? Mas aqui na revista, penúltima lição, antes da gente finalizar. Quando você botou, eu tirei. Penúltima lição antes da gente acabar. Eu boto aqui como se a pessoa fosse ler, só que com certeza fica espelhado para eles, né? Mas, enfim. A lição, o título diz: Paulo escreve aos jovens pastores. Primeira coisa dessa lição, antes da gente até começar a falar, é uma lição muito prática, como a gente estava conversando antes. E aqui você vai ver Paulo escrevendo para jovens pastores, Tito e Timóteo, dois homens que dariam prosseguimento, né? Iriam prosseguir naquilo que Paulo começou. Então aqui a gente vai ver muito sobre legado, sobre você deixar algo para as futuras gerações.
O próprio Paulo vai dizer que ele tinha terminado a fé, terminado a carreira, cumpriu aquilo que Deus tinha para ele, e agora outras pessoas precisariam continuar. E você vai ver que isso é perpétuo até hoje, né? Assim como Tito e Timóteo também já morreram, mas deixaram para as próximas gerações, e as próximas deixaram para as próximas, e assim sucessivamente, até o evangelho chegar na sua vida e na minha vida. Então nós temos que ser muito gratos a esse evangelho que passou ao decorrer dos anos e não morreu, porque Cristo não morreu. Então, o evangelho ele continua vivo até hoje. Então, a primeira coisa que você poderia botar nessa lição é falar um pouco sobre legado e sobre aquilo que poderia ser deixado para as próximas gerações. Pois bem, vamos começar. O texto de referência está lá em Tito, capítulo de número 2, do verso de número 6 até o verso de número 8. Está aí o slide aí, para você ler um pouquinho do que fala, né? E agora vai falar sobre o versículo do dia, que também está aí no slide, o versículo do dia e a verdade aplicada. Tá os dois aí no slide. Calma aí que meu celular... Pronto. Vamos lá. Versículo do dia. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, na caridade, que é o amor, no espírito, na fé, na pureza. Está lá em 1 Timóteo 4:12. É Paulo falando para Timóteo isso. Verdade aplicada, que você com certeza tem que encarar para você também, e eu também, para as nossas vidas, né? Verdade aplicada. Deus tem propósito com os jovens e chama-os para posições de liderança, autoridade e compromisso com o evangelho. Para você que é jovem aí e acha que você não precisa fazer nada, não é isso que Deus exige de você. Pelo contrário, Ele coloca algo nas suas mãos e você precisa fazer, e a gente precisa fazer com que esse evangelho continue andando. Objetivos da lição: apresentar as orientações de Paulo a Timóteo, expor as orientações a Tito, explicar as características de um bom líder. Momento de oração que a gente faz no final, se não me engano, hoje eu acho que é o meu dia de orar, né? Momento de oração diz: oremos para que sejamos a geração jovem que não negocia seus valores, cumpre o chamado divino e permanece firme na fé. Então, é sobre isso que a gente vai caminhar nessa lição, e você e eu tem muito a aprender aqui. Amém? Então vamos lá, introdução? Vou continuar lendo. Se você tiver algum slide nesse meio tempo aí, pode me falar, tá? Esse que eu coloquei aí é o ponto-chave, que a gente sempre esquece, e agora eu decidi botar nesse iniciozinho aí, né? Deus escolhe jovens comprometidos para estar na frente da obra. Interessante, a gente pode comentar depois. Vai lá. Isso aí. E tem até um irmão, né, comentou que a gente tinha que... colocou, a gente falando, né, ele falou, chamou a atenção para o ponto-chave, para a verdade, não sei, foi alguma coisa que ele falou, mas é isso, sabe, pequenas coisas aí, pequenas frases que direcionam a revista, e essa daí fala, porque vamos lá, essa revista, vamos explicar, é bom para a gente entender, essa é uma revista muito prática, essa é uma lição muito prática, e se você ler aqui, fala muito para jovens, os jovens pastores, Tito e Timóteo. Então, vai falar muito para os líderes também, né? Para os jovens que estão começando a movimentar essa geração. E isso é você, é eu, é os seus liderados, né? Que talvez sejam um pouco mais jovens, mas são as futuras gerações. Um dia, né? A gente não vai mais poder gravar vídeos aqui, né? E outras pessoas vão ter que gravar. Outros canais vão ter que surgir, ou talvez se não existir mais o YouTube, mas vai existir uma outra rede social, e as pessoas têm que usar os mecanismos que elas têm. Ou seja, Paulo não poderia usar um YouTube da vida, Timóteo não vai poder usar o YouTube, mas eu e você nós podemos usar. E assim nós estamos fazendo, cada um na sua geração, cada um no seu tempo, e cada um fazendo a diferença naquilo que pode fazer a diferença. Então, se a gente pudesse direcionar essa lição, vai falar muito para os jovens, né? Em geral. Os jovens que precisam ser compromissados e precisam impactar a geração de uma forma positiva aí na sociedade, né? E é isso, vamos lá. Vou ler a introdução também, que eu acho que faz sentido a gente ler, que dá um plano de fundo, e aí depois a gente começa com o conteúdo da revista em si. Introdução. Timóteo e Tito eram jovens líderes da igreja primitiva que pastoreavam as igrejas em Éfeso e Creta, respectivamente. Timóteo era pastor da igreja de Éfeso e Tito da igreja de Creta, respectivamente, assim, né? Como eu falei. Alguns estudiosos afirmam que o apóstolo escreveu as cartas pastorais, 1 Timóteo e Tito, após sua prisão em Roma e depois de uma viagem missionária não relatada em Atos dos Apóstolos. Então está tudo interligado ali. Diz que Paulo estava preso e escrevendo as suas futuras gerações, aqueles que continuariam. Então aqui a gente volta a colocar um ponto muito importante que a gente tem falado sobre todas as lições,
é a importância que Paulo vê, mesmo nas suas condições de prisioneiro, ele continua enxergando que o evangelho não poderia ficar preso. É o que ele fala para Timóteo: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Então ele tinha um entendimento de que ele precisava, como é que eu posso dizer, alertar as próximas gerações. Ele precisava comunicar às próximas gerações do que deveria ser feito e de como eles deveriam se portar. E você vai ver que as cartas pastorais, tanto a Tito e a Timóteo, é um evangelho muito prático que ele vai ensinar. E é isso que a gente vai falar primeiro no tópico 1, falando diretamente a Timóteo, no tópico 2, diretamente a Tito, e no tópico 3, trazendo uma Silva aí, trazendo o jovem, né, para essa realidade e essa importante missão que ele tem de impactar o mundo. Vamos lá, então. Tópico 1. Admoestações a Timóteo. Isso aí é antes do 1.1, tá? Vai dizer que Paulo conheceu Timóteo em sua segunda viagem missionária nas cidades da Galácia, Listra e Derbe. Vamos chamar a atenção agora, vamos esmiuçar a revista, né? Como é muito prática, a gente tem que colocar aqui aquilo que os pequenos pontos que são colocados na revista. No tópico 1, antes da gente entrar no 1.1, vai dizer que sua avó Lloyd, a avó de Timóteo, e sua mãe Eunice ensinaram as Sagradas Escrituras. Paulo instituiu como líder na igreja em Éfeso, está lá em 1 Timóteo 1:3. Primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção aqui, a importância do legado familiar. Vai dizer que a sua avó e a sua mãe lhes ensinaram aquilo, a fé cristã, né? Aquilo que Cristo veio trazer, essa boa notícia, essas boas novas, foi passado para eles já desde criança. A gente chama muita atenção aqui a importância, eu e Poliana, nós não temos filhos ainda, um dia nós teremos, e aí traz a importância de nós falarmos e nós ensinarmos uma criança o caminho correto que se deve andar. Timóteo recebeu desse ensino, sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, deram esse ensino a ele e perpetuou para a vida dele até o ponto dele ser ensinado por Paulo e se tornar um pastor na igreja de Éfeso. Então, às vezes, a gente não sabe o potencial que tem uma criança, porque a criança ainda não está se desenvolvendo, está começando a criar caráter, e você é o primeiro que tem que trazer isso, quando falando diretamente com os pais, nem sendo pai ainda, mas é como eu penso. Se você tiver, né, a primeira coisa que você poderia fazer para uma criança é colocar o interesse nela de conhecer a Cristo, conhecer aquilo que realmente deu vida a ela, que trouxe ela ao mundo. Às vezes você pode falar, mas é difícil explicar a obra de redenção para uma criança. É difícil? Eu diria que é difícil, mas Deus tem a sua forma particular para conversar, para falar com uma criança. Então o evangelho ele é muito adaptável nesse sentido. Você não vai falar do mesmo jeito com um adulto, assim como você fala com uma criança, mas uma criança ela precisa receber do ensino do evangelho, entender que ela está ali para um propósito, entender que ela não é um simples mero acaso e está ali no mundo e só vai viver aquela vida e acabou. Não, existe algo que ela pode viver, existe algo que deu vida a ela, que deu fôlego, que transformou ela. Então ela precisa entender isso com a mentezinha de criança ainda, e eu tenho certeza que quando ela criar essa fase adulta, sua adolescência, ela vai se desenvolver já com esses conceitos, e entendendo que ela não é um mero fruto do acaso. Primeiro ponto, legado familiar. Timóteo recebeu isso da sua avó materna e da sua mãe, e isso foi o que direcionou a vida dele, e tá aí, né? Entenda uma coisa, talvez se você não recebeu esse ensino dos seus pais, mas você recebeu, onde o evangelho chegou até você, você tem a importante missão de fazer isso com seus filhos. Existem pessoas que recebeu dos pais e vai trazer para os filhos, só que tem pessoas que não recebeu a fé cristã no nascimento, ali, quando era criança, mas o evangelho alcançou essa pessoa, e agora trata você de ter a obrigação de fazer com que o seu filho e suas futuras gerações recebam desse ensino. Primeiro ponto, legado familiar. Traga isso para os seus alunos, façam eles entenderem isso, e o ponto principal de que o evangelho precisa ser perpetuado pelas próximas gerações. Você não trabalha só pelo hoje, você trabalha pelo futuro também, para aqueles que vão continuar aquilo que você está começando. Primeiro ponto. Quer comentar alguma coisa? Falando pra caramba aí já. Não, eu ia falar. Eu não tinha pensado nisso, de fato. Eu acho legal quando a gente vai esmiuçando, né, a revista. Mas eu fiquei pensando, né? Eu acho que o maior presente que meus pais me deram, porque eu nasci na igreja, né, praticamente. Então, acho que você não, né? Mas eu acho que o maior presente pra mim foi esse. Foi crescer na igreja, passar por todos os grupinhos, passar pelas festividades, a Assembleia tem muito isso, né? Passar pelas festividades, passar por todas as classes da escola dominical, e aí, no momento oportuno, o propósito de Deus na minha vida se aflorou. Mas isso é fruto de uma caminhada com Cristo, né? É fruto de
de algo que meus pais plantaram, que era me levar para a igreja mesmo quando eu não queria. Eu já cansei de lembrar sobre isso, de vezes que eu não queria ir para a escola dominical e meus pais me forçavam a ir mesmo assim. E hoje eu estou aqui dando aula na escola dominical. Então, tem coisas que os pais precisam fazer e que os frutos, com certeza, vão ser colhidos. E eu achei muito interessante isso que você falou sobre legado familiar. Eu acho que é um privilégio e é o maior presente que os pais podem dar aos seus filhos. É isso, né? É isso. A fé cristã diretamente é um presente, gente, né? E a primeira coisa para a pessoa entender que não nasceu para nada, sabe? O mundo é só isso aqui e acabou. Eu tava rindo porque eu ia fazer uma piada tão sem graça. Falou, eu nasci na igreja. Eu falei, não, eu nasci no hospital. Engraçadão. Mas enfim, eu sou assim, gente. Eu sou tiozão. Mas é isso. A importância que você está trazendo aí, nós temos 2 exemplos, né? Eu não posso dizer que eu não nasci na igreja, eu, desde muito novo, minha família, boa parte mas também não é diretamente igual você, por exemplo, né? Que recebeu diretamente seu pai, pastor e tudo mais. Eu já fui algo talvez um pouco mais indireto, mas minha família sempre foi adepta à fé cristã. Então, a gente está falando isso, né? Exemplo da Poliana, que nasceu já assim, eu que tive a oportunidade de jovem conhecer, mas minha família, boa parte já era. E tem pessoas que às vezes é de outra religião, né? A família é de outra religião e é muito mais difícil. Mas trata de você não se desanimar, né? Existe um galardão muito grande para isso, né? Às vezes a fé cristã é aceita tranquilamente na minha família, na da Poliana, mas talvez na da sua não é tão aceita. Mas trata você orar, interceder e não desistir, porque a fé cristã diretamente se trata da persistência, né, da vontade que você precisa ter. Então, assim, gente, tá vendo? É um ponto pequeno da revista, mas vale a pena você comentar. Esse é apenas antes do tópico 1.1, mas vale a pena você comentar com seus alunos, e isso abre a oportunidade deles falarem das experiências deles, se receberam a fé cristã jovem, se ainda não, se a família era fora, tem dificuldade de exercer sua fé ali no seu âmbito familiar. Enfim, abra essa oportunidade e traga nesse início de aula o seu aluno para perto e imerse ele na aula, é muito importante. Amém? Tópico 1. Agora vamos entrar no 1.1. 22 minutos já de live. Vamos lá. Um jovem pastor em Éfeso. Olha que vai falar diretamente sobre a vida de Timóteo, como a gente já falou um pouquinho, né? Que ele era jovem, ensinou pastor. Paulo colocou essa importante missão nas mãos dele, né? E vai dizer assim, que Paulo insta Timóteo a que não permita que ninguém menospreze sua juventude. Interessante aqui, e a gente vai trazer esse ponto. Como ele faria isso, né? Como ele poderia menosprezar sua juventude, ou as pessoas. E ele vai falar como ele poderia se portar para que os outros vissem nele, mesmo sendo jovem, ele ser um jovem de respeito, um jovem respeitado. Que vai dizer que, sendo exemplo, né? Agora é Paulo falando para ele. Sendo exemplo a todos na maneira de falar, no trato com os outros, no amor, na fé e na pureza, dedicando-se à leitura da palavra, à leitura das Sagradas Escrituras e à pregação do Evangelho. Aí vai dizer no segundo ponto que somente desta forma os mais velhos respeitam jovens obreiros em posição de liderança, pois Deus deseja levantar jovens que sejam comprometidos com a obra e com a palavra. E aqui nós temos uma coisa que a gente poderia trazer para a nossa realidade. Isso aqui é Paulo falando para Timóteo como ele deveria se portar para ser respeitado entre os mais velhos, né? E aqui nós podemos trazer também para a nossa realidade hoje. Eu não sei como é que é a sua vida, falando diretamente para os líderes, né? Que estão trazendo, os professores estão trazendo uma aula na escola dominical. Às vezes um irmão um pouquinho mais velho pode ver você ali, né? Talvez você não tenha tanto tempo de caminhada, tanto tempo de fé, e olha para você com certo preconceito. Poxa, como é que ele está ensinando? Sabe? É um jovem ensinando para jovens. Então, eu não diria que tinha isso tanto na minha igreja, mas eu sei que é algo que acontece em algumas igrejas. Então, como é que você pode repreender isso? É no seu trato, é na sua forma de falar, é na sua forma de agir, a forma como você trata com amor outra pessoa. Eu sei que alguns é mais fácil de tratar com amor do que outros, mas você precisa pedir sabedoria ao Senhor para lidar com essas coisas. Um líder, ele vai sendo moldado a cada momento. Então, também não queira ser um líder que sempre tem algo favorável, sabe? Que as pessoas só acreditam em você, que dão tapinha nas tuas costas, falam, tu é demais, tu é bom demais. Então,
saiba ouvir também as críticas para que você possa crescer, né? Um líder é moldado assim, né? É forjado assim. Uma armadura, uma arma, ela não é feita do nada ali, já tá bom. Não, ela é moldada, né? A gente tem um exemplo aí, por exemplo, de um artesão que fala, como é que é aquela pessoa que faz armas assim na antiguidade? Ah, eu não sei. Eu esqueci o nome. Mas, por exemplo, ia para o fogo, né? Aí o ferro você precisa ser batido, precisa ser moldado. E assim também somos nós, assim também é a nossa vida. Não queira só a aprovação das pessoas. Então, essas pessoas também, às vezes, colocam pontos de interrogação em você. Então, quem mais você precisa mostrar, né? E crescer primeiro no seu coração para que as pessoas possam ver isso. Então, qual seria o exemplo, talvez, que eu deixaria, né, para os professores e para os jovens? É justamente conhecê-lo cada vez mais. Se tente parecer cada vez mais com Cristo, a partir do momento que você parece com Cristo, as pessoas vão ver isso na sua vida. Então, aqui está as chaves. Você vê que a Bíblia, ela não é uma forma que você fala, ela não é um manual que só simplesmente fala, seja melhor nisso. Ela vai mostrar onde você precisa melhorar. Paulo vai falar para Timóteo, como você vai fazer isso, né, para que você seja bem visto entre as pessoas, sendo exemplo para todos na maneira de falar, no trato com os outros, no amor, na fé, na pureza. Então, você praticando essas coisas, isso vai ser visto pelos outros e, assim, consequentemente, você vai ser respeitado. Então, enfim, traga esses dois exemplos. Primeiro exemplo de que você não precisa da aprovação de todos, mas que a partir do momento que alguém te confrontar de certa forma ou que talvez não acredite no seu ponto, é aí sim que você precisa mostrar e se parecer cada vez mais com Cristo, mostrando para a pessoa que esse Deus que está no seu coração realmente está te transformando. Então, para o jovem eu sei que é difícil, e isso também a gente pode trazer alguns outros exemplos. Por exemplo, às vezes a pessoa não é bem vista, né? Está numa posição de liderança, mas não é bem vista. Só que aí você fala, poxa, as pessoas não estão acreditando em mim, ou algo do tipo. Sendo que se você parar para pensar nesses pequenos pontos, será como é que tem sido as suas atitudes fora? Sabe? Como é que você tem tratado as pessoas, os mais velhos? Não adianta você querer só agradar os jovens, gente. A igreja é uma tribo de pessoas. A igreja, nós temos a CIB, né? O grupo da CIB, nós temos os varões, nós temos os jovens, os adolescentes, as crianças. Então, a igreja não é formada só de um grupo. Então, você não tem que fazer só em prol daquele grupo. Não, a igreja é um conjunto. Os mais velhos deixaram coisas que nós jovens estamos vivendo hoje. Os mais jovens estão aprendendo conosco, né? Então a gente não precisa mudar tudo, a gente precisa transformar tudo. O evangelho chegou até nós. Sim, a igreja precisa sentar, ter um tratamento próximo um com o outro para ver em que pontos precisam melhorar, até onde devem atuar, desde que não torne escândalo para uns ou para outros. Enfim, quer ser um jovem bem visto? Se dedique nesses 3 pontos importantes, nesses 4 pontos, se não me engano, né? Que é o falar, o trato com os outros, amor, a fé e a pureza. 5 pontos. E você fazendo isso, cada vez se parecendo mais com Cristo, as pessoas vão ver isso através da sua vida. E é esse o manual que Paulo deixa para Timóteo. E assim eu deixo para você. E você deixa com seus alunos também. E a gente vai crescendo, mesmo sendo jovens, mas aprendendo a se portar e ser bem visto na sociedade. Não só dentro da igreja, mas fora também. Amém? Top com ponto 1. Amém. Só comentar aqui que esse tópico ele é muito importante não só para os seus liderados que você vai dar aula, mas também para a gente que está dando aula, porque querendo ou não, nós também somos jovens, né? Então, conforme a gente está dando aula aqui, a gente também está aprendendo. Eu também estou aprendendo com o que o Romulo está falando, né? Por diversas vezes, nós somos colocados em posições de liderança. Aqui na escola dominical, nós estamos nessa posição, mas o Romulo já liderou um departamento, eu nunca tive essa oportunidade. Mas constantemente nós somos colocados à prova disso. Então, sentar e ouvir e aprender é muito importante. E por diversas vezes eu fiquei me perguntando. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou pequenininha, eu não inspiro muita autoridade. Então, aí a Bíblia nos ensina como transparecer essa autoridade, como ser respeitado. E aí essa lição, esse tópico específico, ela vem ajudando justamente nisso, né? E aí eu penso nisso, não só na igreja, mas também no meio secular, né? Eu, como professora, como ser respeitada na sala de aula? E aí, mais uma vez, a Bíblia, ela traz esses ensinamentos que uma coisinha ou outra você pode acabar aproveitando na sua vida secular também. Então, achei muito, muito legal esse tópico. Principalmente para mim, né? Me tocou bastante. E para você, se você já teve esse sentimento, tipo assim, como eu vou ser respeitado perante, no caso dos mais velhos, né?
Porque você também tem mais isso de pregar, e pregar para a igreja toda. Então, você está falando com diversas pessoas de diversas idades. Não é como você está falando para um jovem, que na maioria das vezes você está falando de igual para igual. Não, você está falando com presbíteros, com pastores. Então, eu ficaria bem intimidada, assim, né? Eu não sei como é que é para você. Mas aí a Bíblia, ela nos mostra o caminho, de fato, a ser seguido. Não, amém, é isso daí. Não sei se foi uma pergunta, mas, caramba, é realmente, tipo assim, eu fui uma pessoa que eu achava que, não, dependendo do meu tipo de pregação, que eu sou desse jeito, gente, do jeito que eu tô falando aqui pra vocês, se eu estivesse pregando, eu estaria pregando dessa mesma forma. E você vê que tem pessoas que talvez, quando pega o microfone, né, que traz alguma mensagem, ela incendeia toda a igreja, sabe? A igreja vai junto com ela. E eu achava que precisava ser dessa forma, sabe? Para que eu estivesse agradando, algo do tipo. E quando eu pregava dessa forma, eu sentia no meu coração que eu trazia um bom ensino, mas na minha cabeça, enquanto eu estava pregando, era não só a igreja entender, mas eu pensava quem estava atrás de mim, a galera que sabe mais, né? Eu ficava pensando, meu Deus, será que eles estão entendendo? Será que estão apoiando aquilo que eu estou falando? E graças a Deus eu sempre tive bons feedback, né? E também tive em alguns momentos, isso aqui talvez você não deveria ter falado dessa forma. Então eu aprendi a lidar com isso e as críticas me fizeram crescer. Por isso que eu estou falando, né? Às vezes você simplesmente chega e achando que tá fazendo perfeito. E não, gente, ninguém vai fazer perfeito. Tem pessoas que têm mais tempo de caminhada que você e vai poder te mostrar onde você pode melhorar. Mas, enfim, eu acho que a única forma também de você ser respeitado é respeitando. Então, se outro sabe mais que você, respeite. Porque a partir do momento que você estiver numa posição mais elevada, no sentido de conhecimento, outros vão te respeitar também. Ou seja, quem respeita merece respeito. Isso aí, para a vida dentro da igreja e para fora também, muito importante, né? E é isso. Essa daí tem muito a ver com a Poliana mesmo, porque é uma área que ela vai atuar, né? Daqui a pouco ela vai estar atuando, mas é isso, né? Não se trata, respeito não se trata de tamanho ou algo do tipo, mas sim na sua eficiência de fazer as coisas. Então, se você é capaz, faça. E você é muito capaz. Vamos para Poliana. Vamos lá, gente. 1.2? 1.2. Ai, calma aí. Exortação a Timóteo. Calma aí, que meu celular saiu aqui. Ixi. Voltei. Calma aí. Quem tá com a gente aí ainda, gente? Comente aí. O pessoal tá quietinho hoje? Poxa, eu tô toda hora que volto aqui, tô tocando na tela. Acho que foi. Mas tá agora. normal pra gente, tá normal. Acho que foi. Beleza, vou deixar assim. 1.2. Paulo continua escrevendo para Timóteo, né? Exortação a Timóteo. E ele vai falar para Timóteo a importância que ele... vamos lá, vamos ler, porque tem que esmiuçar um pouquinho. Mas vou tentar também não demorar tanto, que acho que estou demorando muito no stop. Mas vamos lá, exortação a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo motivado de um sentimento de cuidado. Olha só, Paulo preso, gente. Paulo preso escrevendo para Timóteo, e mesmo com esse sentimento. Por aquela igreja devido a alguns problemas. O falso ensino por meio de falsos profetas. Ou seja, aquela igreja já tinha sido ensinada por falsos profetas. E ele escreve para Timóteo para não cair nessa mesma ladainha e nesse mesmo erro. Ele encarregou seus discípulos de dirigir e corrigir as igrejas por ele fundadas, de consagrar presbíteros e diáconos. Ponto importante agora desse tópico. Sua responsabilidade como líder cristão era de ensinar a sã doutrina, de interesse moral e prático, a oração, as boas obras e as relações familiares. Gente, tópicos extremamente de um evangelho prático. Não só ensino daquilo que deveria ser as Sagradas Escrituras, mas principalmente algo prático, né? Vamos lá. Sua responsabilidade de cristão de ensinar a sã doutrina. Ponto. O primeiro ponto, sã doutrina, um conhecimento, vamos botar aí, das escrituras. As outras são coisas práticas, olha só, de interesse moral e prático, a oração, as boas obras e as relações familiares. Até as relações familiares, Paulo coloca como um ponto decisivo, gente. Não tem como você ser um cristão que se porta bem dentro da igreja e quando você chega em casa, você vive em pé de guerra com seu tio, com a sua mãe, com seu avô. Não, gente, precisa ser diferente. Fale isso para os seus alunos. Um cristão ele precisa ser de bom porte dentro da igreja e fora da igreja também. Ele precisa ter bons relacionamentos dentro e fora, né? Não tem como um pastor ter um bom relacionamento com toda a sua igreja e chega em casa e ele é completamente grosseiro com a esposa ou algo do tipo. Não, as duas coisas precisam andar juntas. Então, um evangelho muito prático. É isso que Cristo chamava muito a atenção também.
A mensagem de Timóteo é que o evangelho deve gerar mudanças práticas visíveis, os temas da ordem da igreja, a discussão sobre os papéis, é uma parte das orientações do apóstolo em posição aos falsos ensinos. Ou seja, a forma como ele deveria combater esses falsos ensinos era ensinando os verdadeiros ensinos trazidos por Paulo, que ele aprendeu através das Sagradas Escrituras. Ou seja, traga um evangelho prático, um evangelho que não é apenas teórico. Ouça aquilo dentro da igreja e pratique na sua casa também. Pratique com seus mais próximos ali, né? Com a sua família, com o seu grupo de amigos, com a sua escola, com o seu trabalho. O evangelho é um evangelho muito prático. É isso que Paulo ensina para Timóteo. Você vai ver depois que ele vai ensinar para Tito a mesma coisa. Mas um evangelho prático, gente. Não queira falar na igreja que ama as pessoas, que trabalha por elas, sendo quando você chega na sua escola, você só maldiz as pessoas, você só critica. Ou seja, faça algo para demonstrar amor. Transforme as pessoas que estão ao seu redor, tanto dentro quanto fora da igreja, e as pessoas estão sendo vistas, você está sendo visto a todo momento. Assim como Timóteo estava sendo visto por ser jovem, você também está sendo visto nos locais onde você está. Então, trabalhe um evangelho prático na sua vida, não apenas um evangelho teórico, e isso vai transformar, não só você, primeiramente, tem que transformar, mas aos demais também que estão ao seu redor. Isso é bem mais direto, né? Muito bom, já temos comentários aqui na live, eu estava aqui acompanhando. Ó, a Claudete dos Santos, se eu não me engano, ela é a nossa apoiadora também. Ela diz assim, ó, a parte do Senhor Jesus, folheando em Roma, graças a Deus hoje posso participar da live, pois às terça-feiras estou no culto. Ela legal. disse sempre quis participar ao vivo. Estou aprendendo legal. muito com vocês sobre EVD. Que legal, muito bom ter a senhora aqui. Estamos muito felizes com a sua presença. Obrigado por comentar também, né? E que bom que nessa live de hoje você conseguiu participar, né? Não vai ser sempre assim, mas na de hoje é importante que você está aqui com a gente, né? Muito obrigada por comentar e por apoiar nosso projeto. Obrigado, Claudete. Pô, legal, ela pôde comentar, a gente pôde falar o nome dela aí. Muito obrigado aí por estar fazendo parte. E legal, tá vendo? Tem pessoas que têm interesse em participar e não podem, porque depende do culto, né? É porque é muito... Às vezes a Assembleia de Deus tem culto na quarta, na sexta, algumas das tem terça e quinta, né? Então a gente nunca vai ter um dia perfeito, gente. Mas é isso, né? Essas oportunidades aí, quem não pode participar na terça, está participando com a gente hoje. Enfim, muito feliz. Tópico 2, então, agora? Sobre esse tópico ainda, você passou muito, muito direto, né? Eu achei interessante a parte que ele fala sobre... Deixa eu achar aqui, ele acabou saindo. Aqui, ó, essa parte. Ele encarregou seus discípulos de dirigir e corrigir as igrejas por eles fundadas, né? De consagrar presbíteros e diáconos, né? Então, eu acho que, passando aqui bem brevemente sobre esse tópico, é importante também de dividir funções, né? Não achar que você sozinho vai conseguir fazer tudo. E Paulo é um exemplo disso. Além dele dividir as funções, ele pedia para que os seus discípulos também dividissem as funções. Porque a gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer. E aí entra também a questão que eu sempre coloco lá no material da Poise, de pedir para que seus alunos participem da aula de modo que eles sejam agentes também da aula. Então, ó, pede para orar, pede para ler, pede para falar, porque aí esse sistema de liderança, esse sentimento de liderança, esse ímpeto, né, para liderar, vai sendo aflorado. Então, achei muito interessante quando ele fala aqui dessa divisão de funções, que eu acho que é muito importante para a obra de Deus, né? Ninguém faz nada sozinho. E aí, essa divisão é extremamente importante, para que todo mundo, né, tenha alguma função na obra também, de certa forma, né? É isso, gente. Ver as próximas gerações, é o que a gente tá falando, né? Ver as próximas gerações, tem muita gente com potencial aí, e você pode ser o líder que aflore esse potencial na vida das pessoas. Não seja um líder que limita, mas seja um líder que faz com que você lance as pessoas, né? Para que elas consigam aprender. Eu tive pessoas assim na minha vida, a Poliana também teve na dela. Então, é muito importante, né? A gente sempre lembra dessas pessoas. Tópico 2, então, agora, falamos bastante sobre Timóteo. Como eu falei, primeiro, tópico 1, falaríamos sobre Timóteo, ele sendo jovem, a função dele, Paulo exortando ele. Agora a gente vai falar sobre Tito, também, que ele vai falar, para a mesma forma, era um jovem pastor também, pastor da igreja de Creta, e você vai ver também que ele dá as mesmas instruções parecidas com Timóteo, para que eles pudessem prosseguir. Então, tópico 1, Timóteo, tópico 2, Tito, e tópico 3, trazendo um pouquinho mais para os nossos dias, né? Para nós jovens. Mas vamos lá, tópico 2. Orientações a Tito. Tito era grego, foi filho na fé de Paulo, seu companheiro e amigo particular. Pastoreou a igreja em Creta,
bem conhecido na igreja de Corinto, onde seu nome é citado por diversas vezes pelo apóstolo. Então, aqui vamos trazer duas coisas importantes, que ele era seu companheiro, né, de Paulo, e um amigo particular, ou seja, era uma pessoa que estava ombro a ombro, uma pessoa que conhecia e estava ali vivendo as mesmas coisas que Paulo estava vivendo. E aí Paulo escreve para esse jovem pastor também. Uma igreja em Creta. Aqui vamos trazer novamente essa ideia de uma fé prática. É o que vai falar no 2.1. A gente vou ler alguns pontos aqui, senão fica muito solto, né? É importante que a gente leia. Creta era uma ilha no Mediterrâneo, a qual Paulo e Tito estabeleceram uma igreja. No finalzinho aqui, um pouquinho mais para baixo, vai dizer que assim como a epístola de 1 Timóteo, a carta de Tito foi escrita em uma viagem após a primeira prisão de Paulo em Roma. Uma das características da carta é a correspondência entre fé e prática, crença e comportamento. Então, nós temos duas coisas importantes. Vamos botar aqui, é o ouvir e o fazer, né? Esses temas permeiam a mensagem evangélica até hoje, ou seja, a ortodoxia, compreensão correta da doutrina, ou seja, você entender o que a doutrina está sendo falada, é a ortodoxia, que gera a ortopraxia, prática correta mediante a doutrina, ou seja, você conhece e você pratica aquilo que você conhece, né? Você ouve e você pratica aquilo que você ouve, né? Um manual de instrução, definitivamente, aquilo que você deve fazer, e se você não fazer da forma certa, em algum momento você vai falhar. Então, bota aí, uma coisa importante para você aprender, você líder e você liderar também que está ouvindo essa lição. Ortodoxia, compreender as questões da fé, e ortopraxia, fazer aquilo que você aprendeu. Então, enfim, traduzindo, seria mais ou menos isso. Não deve haver incoerência entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos, pois são ações inerentes entre si, acreditar e fazer. Então, esse tópico aqui, novamente, traz uma fé prática, aquilo que você ouve e aquilo que você pratica. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A partir do momento que você ouve, você tem que praticar. E quando você pratica, traz uma mudança de vida, né? Então, a gente aconselha, e a Bíblia está aí para ser lida, quanto mais você lê, mais você conhece, e a partir do momento que você estiver praticando aquilo que você está lendo, sua vida vai ser cada vez mais transformada. A mesma coisa que ele fala para Timóteo, ele fala para Tito. Ele não dá uma instrução a um e a outro diferente. Não, pelo contrário. Isso aqui, para você ver, que é algo que nós temos que perpetuar até hoje. Isso é para a gente também. Aquilo que foi ensinado a eles, nós temos que trazer para a nossa vida. Não tem como você botar que foi ensinado a Tito e a Timóteo, só serviram para eles naquele tempo, naquela época, não. É para ser trazido para a gente até hoje, e você tem como fazer isso, você tem como corresponder da forma como deve corresponder. Então, novamente, trazendo essa ideia de uma fé prática. Então, ouça e pratique aquilo que você está ouvindo. Eu sei que não tem como a gente esperar uma perfeição de nós. Nós estamos ainda num corpo, como diz em Gálatas 5, né, que conflita com o espírito. Ou seja, nós não temos um corpo ainda glorificado, que corresponde a todo momento. Não, nós temos um corpo que conflita. E o mais difícil é isso na fé cristã. O mais difícil é você ter um corpo que é uma carne que tenta repreender o espírito e tentar viver com isso, e tentar melhorar nisso. Então, o maior momento que nós podemos provar do nosso amor para com Cristo é agora, né? Porque um dia nós teremos um corpo que vai corresponder, mas agora que não corresponde tanto. Hoje nós podemos provar o nosso amor para com o Senhor. Mas, assim, é algo muito difícil. É difícil. Mas nós temos que ir melhorando a cada dia. Às vezes você pode olhar, caramba, eu ainda não estou como eu quero estar. Mas se você olhar para ontem, você foi melhor. Você está melhor do que ontem. Se você olhar para um ano atrás, você está melhor. O importante é a gente não retroceder. E a partir do momento que a gente está vendo que está retrocedendo ou parado, nós temos que trazer uma mudança. Nós temos que ter uma mudança. Então, traga essa fé prática para os seus alunos. A mesma coisa que Paulo fala para Timóteo, ele fala para Tito também. Um novo pastor, aquele que deveria perpetuar aquilo que ele estava ensinando. Então, traga mais uma vez isso para os seus alunos, né? Que é importante nós ouvirmos e praticar aquilo que nós ouvimos. Então, examine as Escrituras e pratique aquilo que as Escrituras te orientam. E assim não tem erro, não tem como dar errado. Tópico 2.1 é isso. Alguma consideração? Não, é isso. Falou tudo e mais um pouco. É isso, gente. 2.2. Colocando a casa em ordem. Paulo vai continuar falando para Timóteo. Outro problema apresentado é a presença dos falsos mestres no meio da igreja cretense. Parece que existe uma espécie de judaização
da mensagem cristã pregada por Paulo nesta igreja, tendo em vista que os adversários, olha só, são do partido da circuncisão. Vamos lá, a gente, se eu não me engano, não sei se a gente já falou isso em algum momento, mas em alguma lição a gente com certeza já falou, ou talvez estou confundindo um pouco com quando a gente fazia os nossos estudos. Mas, por exemplo, a circuncisão é algo importante. A circuncisão era algo que foi estipulado, não vou lá no início, porque senão a gente vai demorar muito tempo, mas foi algo que foi estipulado para ser um povo separado, é um mandamento, é uma aliança que Deus faz com Abraão lá, muito tempo atrás, Gênesis 17, se eu não me engano. Deus faz uma aliança com Abraão e fala que todo homem, todo macho nascido ali no meio daquele povo, ou todo estrangeiro que viesse a participar do povo, deveria ser circuncidado, algo na sua genitália, né, no seu órgão genital, para mostrar que ele fazia parte daquele povo. E é algo que, quando você entra no Novo Testamento, não é mais necessário, porque não existe um sinal que separe você que você é povo de Deus ou não. Agora, a fé é pelo conhecer, é pelo você testificar da sua fé crendo em Cristo Jesus. A partir do momento que eu creio na crucificação, creio que Jesus é Filho de Deus e que Ele morreu em favor dos meus pecados para me trazer salvação, eu estou agora circuncidado no coração. Agora eu não preciso de algo externo no meu corpo, e sim algo interno, algo que eu creio e que aconteceu. Então, você vê aqui, o que dá a entender é que esse ensino de Paulo estava sendo trazido e eles passaram por uma judaização interessante, para voltar a esses costumes, falar que você tem que praticar as boas novas, mas é necessário que você circuncide, sendo que se você circuncidar, você está anulando o sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo tornou todos que creem no seu sacrifício participantes daquele povo. A partir do momento que você fala que ainda é necessário se circuncidar fisicamente no seu genital, no seu órgão genital, você está anulando o sacrifício de Cristo e falando, você tem que crer nele, mas você precisa fazer mais alguma coisa. E não era isso o ensino de Paulo. A boa notícia foi trazendo de que não é mais necessário esses costumes. E é isso, você vai ver, você vai ter... A gente falou, tenho certeza que a gente já falou isso em alguma lição, não me lembro qual, mas tem vários pontinhos aí que vai falar sobre quando a aliança foi posta, depois... A boa notícia é Cristo vindo, né, falando que agora é a circuncisão do seu coração, e depois um conselho que eles fazem, né, os principais ali, Paulo, juntamente com Pedro e os demais discípulos, para entender que não era mais necessário esses costumes para não atrapalhar os novos na fé, né, os neófitos na fé. Então, isso foi estipulado. Ou seja, essa judaização que passou na igreja cretense era algo necessário que eles deveriam praticar, mas que, na verdade, não precisava mais. Enfim, deu esse plano de fundo aí, né? E vai falar no finalzinho que outro elemento que chama a atenção é que os falsos mestres exigem pureza ritual, mas eles mesmos viviam de forma reprovável. A mudança na vida do cristão é o resultado de um verdadeiro encontro com o Cristo vivo. Importante, gente. Vai falar também que essas mesmas pessoas que lá atrás exigiam a circuncisão eram circuncidados, mas não praticavam as ordenanças de Cristo. Então, o próprio Paulo vai dizer... eu não vou lembrar agora o versículo certinho, gente, é algo que está passando na minha mente agora. Mas, por exemplo, Paulo vai dizer do que adianta a circuncisão na sua carne se você não pratica as coisas que Deus falou para você praticar, né? A circuncisão gera incircuncisão, porque você é circuncidado, mas você não pratica. Enquanto um que não é circuncidado está praticando as ordenanças de Cristo. Então, qual tem mais proveito? Qual está mais certo na história? Qual está entendendo melhor a boa notícia? É aquele que realmente entende que a circuncisão agora é feita no seu coração. Então vai dizer que esses falsos mestres exigiam isso das pessoas, mas eles mesmos não praticavam aquilo que eles exigiam. Então, um ponto importante aí, para que a gente possa entender. Essa judaização que a igreja cretense passou, e Paulo coloca para Timóteo a importância dele guerrear contra essas coisas e guerrear contra esses falsos mestres. Trazendo para a nossa realidade, nós precisamos conhecer a mensagem do Evangelho. A partir do momento que você conhece, quando algum falso mestre levantar para tentar ensinar os seus liderados, você vai poder rebater a sua mensagem que não faz, entendeu? A irmã comentou aí, você falou na lição 10, tópico 2. Aí, muito bom. Aqui, essa memória, poxa. Essa tá muito ligada, irmã. Muito obrigado, tá vendo? Tem que pedir para mudar o dia de culto dela aí para ela participar com a gente toda terça-feira. Muito legal, ela aí relembrou, né? Poxa, legal. Porque eu coloquei aí, eu tava procurando o versículo que você falou e não lembrava, mas eu não achei. Mas eu achei um interessante também, que diz assim, 1 Coríntios 7, 19, não sei qual é a versão,
aqui na internet não aparece, mas assim, a circuncisão em si não faz o menor sentido. E a incircuncisão também não significa nada. O que realmente importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Amém, é isso. Tá vendo? A ideia da circuncisão agora no coração. Deve ser uma versão mais atualizada aí, porque, né? Tá bem? Foi bem direto. Foi bem direto. É isso. Basicamente, nesse tópico, Paulo coloca, ela comentando, legal. Paulo coloca Tito nessa importante missão de guerrear contra esses falsos profetas a partir do momento que eles queiram ensinar algo além do que a própria palavra, do que a própria mensagem do Evangelho da Boa Notícia trouxe, né? Que é Cristo e ponto final. É graça e ponto final. É a sua misericórdia, é o seu sangue na cruz e ponto final. Eu não preciso fazer algo a mais para ser aceito por Cristo. E sim compreender a sua mensagem e viver por essa mensagem. Claro que eu não estou falando uma libertinagem, de viver de qualquer jeito. Não. A partir do momento que você creu, sua vida vai ser transformada. E tudo que você for fazer, você vai fazer para glorificá-lo. Então, ele merece, né, o nosso esforço. Que, na verdade, não é tanto esforço assim. Esforço foi o que ele fez na cruz do Calvário, por amor a nós. É isso? Vamos pro 3 agora? Não, 2.2. A gente já falou. Eu falei do 2.2 agora. Ah, tá. É porque essa palavra, colocando essa frase, né? Colocando a casa em ordem, não tinha ficado claro pra mim. Mas enfim, vambora. 3. Colocando a casa. Ah, tá. Não, então se ficou um ponto aí de interrogação, vale a pena, então, pode ter ficado para mais gente. Colocando a casa em ordem, basicamente, é Paulo falando você para foi direto, entendeu? Hã? Acho que você foi direto de um tópico para o outro, aí não deu essa virada de chave, entendeu? Mas é isso, você falou sobre os falsos mestres, tá certo? E agora eu fiquei perdido, então. Tópico 2.1, a fé prática, né, de como deveria se portar, aquilo, a mesma coisa que Paulo ensina para Timóteo, ele ensina para Tito. E 2.1, falando de guerrear contra esses falsos profetas, contra esses ensinos que são trazidos, e que Tito deveria guerrear e ensinar, né, para que novos ensinos não fossem criticados. Aí, esse exemplo da circuncisão. Talvez eu não tenha falado, então, que eu estava falando no tópico 2.2, é isso? Sim. Mas você explicou bem, você trouxe essa questão da circuncisão, aí ficou, né? Mas, enfim, só para esclarecer, para a galera também não se perder, porque comentaram uma vez que a gente falava muito rápido, né? Então é bom ir marcadinho para a galera também se achar de qual tópico que a gente está falando, né? Mas, enfim, muito bom. Podemos passar para o 3. Então é isso, tópico 2.2, colocando a casa em ordem. Basicamente, Paulo falando para Tito colocar a igreja de Creta em ordem, a igreja cretense em ordem, porque falsos líderes estavam se levantando para ensinar algo que era além do que a própria palavra estava falando. Então, é isso, né? 2.2. Tópico 3 agora, a liderança juvenil. Agora é um tópico mais extenso para as nossas vidas, né? E que você precisa entender as características de um bom líder, né? E aquilo que a gente deve se portar para ser bem visto, né? A liderança juvenil. A liderança juvenil composta por Timóteo e Tito foi exemplar para as igrejas em Éfeso e Creta, de tal forma que a comunicação do apóstolo Paulo chegou até mais de 2.000 anos depois dos eventos, ou seja, 2.000 anos depois para nós, né? Seu compromisso com a obra fez com que hoje tivéssemos em nossas mãos estas parábolas do ensino bíblico, ou seja, todas as ordenanças que ele passou para Timóteo e Tito podem ser aplicadas na minha e na sua vida também. 3.1. Características de um bom líder. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa claro que a sua liderança não se faria por meio da imposição, mas pelo exemplo. Logo, deveria ser um modelo a ser seguido para aquela igreja. Vamos botar um pontinho aqui. Sabe aquela ideia? Fale isso para os seus alunos. Sabe aquela ideia do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Gente, baboseira. Isso não dá certo. Não dá certo. Ou seja, se você quer ver que as pessoas realmente estão fazendo aquilo que você está falando, seja o primeiro a fazer aquilo que você fala. Então, seja o primeiro exemplo. Assim como para a criação de filhos, trazendo aí novamente, nós não somos pais ainda, um dia vamos ser, mas eu tenho certeza que isso não funciona. Você apenas falar e não dar o exemplo, não vai dar. Como é que eu falo para o meu filho, talvez, se portar de uma certa forma, sendo que quando eu me porto de uma forma diferente? Não tem como. A melhor forma de ensinar uma criança, ou qualquer pessoa, ou um liderado que está aprendendo ali com você, e que enxerga em você
um senso de liderança ou uma figura de autoridade espiritual na vida dele, você precisa ser o primeiro a se portar corretamente, né? E aquilo que você fala para ele, você tem que ser o primeiro a praticar. Então, é o que Paulo basicamente está falando para Timóteo. Por meio da imposição, não vai ser por meio da imposição de você falar, mas vai ser através do exemplo, e que é um modelo que tem que ser seguido naquela igreja. A liderança é diferente da chefia. 2 pontos importantes. Os chefes estabelecem suas ordens por meio da autoridade do cargo e pela ameaça, mas o líder não. Ele exerce a sua função através do exemplo, do trato e da confiança. Gente, olha só, isso aqui é muito importante. E um primeiro ponto que eu poderia colocar para vocês, jovens, né, vocês professores, como é que tem sido a sua liderança? Será que você tem sido um chefe ou será que você tem sido um líder? Eu já tive exemplos dos 2 lados. Eu tenho certeza, e eu posso dizer para você, que eu aprendi muito mais com um líder do que com um chefe. Porque o chefe, ele basicamente vai falar o que você tem que fazer e você tem que cumprir aquilo que ele ordenou. Sendo que o líder, ele vai te mostrar como deve ser feito e ele vai ser o primeiro a te dar o exemplo de como fazer e de te incentivar. E isso é muito importante que você entenda isso. O chefe, ele basicamente, vamos botar um exemplo, vamos supor que você carregue uma carga ou algo do tipo. O chefe vai falar, pega essa carga daí, tira daí e coloque em tal lugar. Ele não quer saber o tamanho da carga, ele não quer saber o peso da carga, ele simplesmente deu uma ordem e quer que você cumpra. O líder não. Ele vai pedir, essa caixa não vai ser bom ficar aqui. Vamos colocar em outro lugar e ele vai pegar junto com você, ele vai levantar junto com você para que o peso diminua para você. Então, seja um líder que diminua o peso dos seus liderados. Seja um líder que ouça os seus liderados e as dificuldades deles sejam as suas dificuldades e as vitórias deles sejam as suas vitórias. Porque um chefe basicamente vai te dar ordens. Um líder, ele vai te ajudar nas ordens e naquilo que realmente Deus deseja, né? Nas ordens que é correta na palavra de Deus. Então, se ele sabe que algo está errado, ele vai ser o primeiro a te mostrar como está errado e vai te ajudar a mudar isso. Então, como é que você tem enxergado a sua liderança? Será que você tem sido um chefe ou será que você tem sido um líder? Será que você tem sido alguém que apenas dá ordem ou será que você tem sido alguém que pega aí a mão na massa e é o primeiro a fazer também juntamente com quem você está discipulando? A pergunta aí. A verdadeira liderança, o final para a gente concluir, a verdadeira liderança faz com que fiquemos meio embaraçados devido à conduta do líder ser contagiante. Olha só. Jesus é um modelo de líder a ser seguido. Sua conduta amorosa, seu desprendimento aos seus próprios interesses nos constrange a querermos ser iguais a ele. Então, a melhor coisa para um professor, para um líder, é um dia você saber que o seu liderado quer se tornar igual a você, porque você está imitando a Cristo e ele quer imitar a Cristo através da sua vida. É por isso que Paulo vai dizer, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo sabia que estava fazendo um bom trabalho. E assim precisa também ser eu e você. E aí, chefe ou líder, o que você tem sido? Pergunta para os professores aí. Traga isso para os seus alunos também, importante. Se você for realmente... é que eu vou pensar em algumas coisas. Se você for realmente... Como é que fala? Se você for realmente capaz disso, ou se você tiver realmente... ter certeza que você está fazendo um bom trabalho, abre essa pergunta para os seus liderados. Imagina você na escola dominical. E aí, gente, avalie minha liderança. Será que eu tenho sido chefe ou tenho sido líder? E aí, o que as pessoas vão responder para você? Cuidado. Mas, enfim, eu garanto aí, a melhor coisa que você pode aprender é assim, perguntando para o outro. Você não se enxerga, o outro pode se enxergar. Então, a única pessoa que pode dar um feedback para você é outra pessoa. É isso, forte, forte. Alguma consideração? Eu gosto quando eu anoto e você vai lá e fala na minha frente, mas tudo bem, né? Aí me deixa eu... Mas enfim, vou ler aqui o comentário da Claudete dos Santos. Ela diz assim, ó. Sou nova líder, estou pedindo ao Senhor para me dar discernimento para cuidar dos adolescentes e jovens, em nome de Jesus. Aprendendo muito com vocês. Eu acho que o primeiro passo a senhora já deu, né? Que é pedir a Deus direção, porque sem a direção de Deus não tem como a gente fazer nada. E segundo, tá aqui, né? Tentando aprender um pouquinho com a gente aprende com vocês aprendem com a gente. E aí eu acho que esse é o caminho. Eu tenho certeza que você está desempenhando um excelente papel, né? Nessa igreja, né? Só de ter o empenho de estar aqui estudando a palavra de Deus um pouquinho antes, tentar levar um conhecimento mais aprofundado da lição, eu acho que isso já mostra muito sobre a sua liderança, né? É porque a gente tem muitas pessoas aqui no canal que são líderes de jovens e também são professores. Então a pessoa está ali numa dupla função e ainda assim tá tentando desempenhar essas funções de uma forma boa, né? Da melhor forma possível. E aí,
que eu ia te falar? Você já falou, então não tem muito o que dizer, mas só complementar, né? Que esse tipo de liderança autoritária, ela não funciona, gente. Não funciona. E se você é jovem, funciona menos ainda, porque aí as pessoas vão perder o respeito com relação à sua imagem. E se você, independente da sua idade, for autoritário, as pessoas vão te abandonar. Então você vai ter que fazer tudo sozinho, porque ninguém quer trabalhar com uma pessoa que é autoritária. Ninguém quer trabalhar com alguém que se bota na condição de chefe. A gente quer trabalhar junto aos líderes. E aí tem uma grande diferença, e eu acho que a revista ela trouxe bem, é bem dividido isso e ficou muito claro. E aí é isso, eu acho que o maior exemplo que a gente pode ter nessa revista de liderança é, de fato, o apóstolo Paulo. Você falou o versículo que eu ia falar, né, 1 Coríntios 11, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo, ele é o maior líder que a gente pode aprender, que a gente pode conhecer, né, aprofundadamente nesse trimestre. É aquele líder que ele não só manda fazer, ele ensina como fazer, ele tem um trato na hora de falar, ele tem amor nas suas palavras e nos seus cuidados, e é um exemplo claro de fé, né? Que é tudo que a gente tem tratado da lição de hoje. Então, se eu pudesse pensar rapidamente num líder desse trimestre, eu pensaria em Paulo e pensaria também naquele lá no início. Você lembra o nome dele? Esqueci. Que liderou Paulo, né? De certo modo. Barnabé, né? Barnabé. Então, acho que se eu pudesse pensar duas figuras excelentes de lideranças, assim, que a gente aprendeu nesse trimestre, eu acho que eu colocaria eles, né? Mas tivemos outros excelentes também. Só lembrando aqui sobre eles. E vale a pena a gente frisar essa ideia do legado, né, das próximas gerações. Barnabé passou para Paulo, Paulo passou para Tito e Timóteo, e eu tenho certeza que Tito e Timóteo passaram para outras pessoas também, até chegar o evangelho a você, gente. Então é isso, o evangelho não é feito só de você, não. Você não é Jesus, gente. A gente não é Jesus, a gente tem que parar com esse sentimento de que a gente acha que é Jesus e tem que fazer tudo. Não, às vezes tem que fazer uma parte e outra pessoa vai dar prosseguimento àquilo que você está fazendo. Não tem que abraçar o mundo, né? Mas muito importante isso aí que você falou e vale muito a pena. E é isso aí. Isso, o Fábio Barbosa comentou. Deus abençoe. Amém. Obrigada por participar aqui na live. Deus abençoe vocês, gente. Hoje temos pessoas diferentes, né? Diferente de terça-feira, que nós já sabemos quem são as pessoas que assistem. Hoje temos uma galera aí que é diferente. Vamos lá. Então, agora 3.2, né? Para a gente finalizar, novamente trazendo essa ideia mais da praticidade para os jovens hoje, atualmente, né? Áreas de vigilância em posição de destaque. Existe um duplo perigo para aqueles que se encontram em posição de liderança ou desejam de exercê-la: o orgulho e a arrogância. A gente já falou sobre isso aqui, já dei exemplos da minha vida particular, né, dos exemplos que eu enfrentei quando eu estava começando a conhecer um pouquinho mais da Bíblia, que eu criticava tudo, eu me achava muito bom, e Deus, ele de uma forma ou de outra vai mostrar que você não é essa Coca-Cola toda, né? Você não é essa Brastemp. Então, tome cuidado com isso, tome cuidado com a arrogância, com o orgulho, e você vai ver que não são traços que, por exemplo, Paulo carrega. Mesmo tendo feito um monte por evangelho, ele não carrega essas coisas. Nossas posições na obra do Senhor, capacidades, talentos, dons ou experiências não devem fazer com que venhamos a nos sentir melhores do que outros. Ou seja, pense em você agora. Qual é o dom que você acha que você tem? O que mais é aparente na sua vida que as pessoas falam, você realmente nasceu para fazer isso aqui, você é bom nisso aqui. Pense agora, sabe? Pensou? É importante que você pense, mas não permita que isso te torne arrogante. Não permita, por fazer bem alguma coisa, isso dificulte você. Porque Deus dá a capacidade. Vamos botar um exemplo aqui. Deus dá o dom do canto a algumas pessoas. Só que tem algumas pessoas que vão exercer cantando para Ele e tem outras que vão exercer em outros meios. Sabe? Deus dá o dom da oratória. Só que tem algumas pessoas que vão usar no meio para glorificar Ele e outras pessoas vão usar no outro meio para enriquecer em prol disso. Nós temos vários exemplos, sabe? Deus dá dom às pessoas. Como é que tem sido seus talentos, seus dons e como é que você tem exercido aquilo que Deus tem te dado, sabe? Isso é muito importante. Tome cuidado com isso. Capacidades, talentos, dons, experiências, tudo isso Deus dá às pessoas, né? Vamos lá. Que possamos seguir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez homem, servo, homem de dores. Olha só que interessante. Nós temos o exemplo de Cristo. Cristo era Deus, Cristo era o verbo que estava com Deus, Cristo fez todas as coisas juntamente com Deus e mesmo assim ele se tornou servo.
Ele entendeu, ele se despiu da sua glória, veio até nós, morreu ao nosso favor, se fez homem, igual eu e você, se fez carne, se fez um corpo corruptível, mesmo com um corpo corruptível, ele não se tornou, ele não conheceu o pecado. Ele estava em um corpo que poderia conhecer, ele poderia cair nisso, mas mesmo assim ele não conheceu. Cristo habita há 33 anos sobre a face da terra. Cristo não peca. Cristo morre uma morte que não era dele, que era para mim e você ser crucificado, e nos dá vida. Então nós temos Deus se fazendo um homem, se fazendo servo, e entendendo que para você crescer e alcançar alguma coisa, você precisa entender que a arrogância não vai te levar a lugar nenhum. Ele era Deus. Ele poderia falar assim, não, vou estalar meu dedinho aqui e pronto, acabou. Não. Só que ele decide fazer o processo de redenção. Tudo já estava preordenado. Existe a presciência de Deus. Adão peca, Deus já sabia que deveria vir um outro Adão, o filho unigênito dele deveria ir, ele aceita essa missão, ele vem até a terra, morre ao meu e ao seu favor, nos ama primeiro e nos dá a oportunidade de nos achegarmos novamente a Deus. Como é que você tem feito isso? O telefone tocando. Como é que você tem feito isso? Como é que você tem vivido em relação a isso? Nem Cristo, nem Deus foi arrogante, né? Porque você tem sido. Enfim, bota esse pensamento daí. Será que você tem sido ou não? Enfim, eu só queria deixar um ponto assim mais, entendeu? Mais uma frase de efeito no final. Será que você tem sido arrogante? O que você tem feito com os dons que Deus tem te dado? Será que você tem se achado melhor do que os outros? Não caia nisso, gente. Você pode aprender com o outro. O outro sempre vai saber alguma coisa melhor do que você. Às vezes você tem conhecimento bom sobre uma determinada área, vamos botar um exemplo aqui, uma área da elétrica. Existem outras pessoas que vão ter um conhecimento em outras áreas, sabe? Existe um advogado que conhece sobre o direito. Existe um médico que conhece sobre a medicina. Então, você não pode nunca anular o direito do outro e a capacidade do outro de fazer. Então, alguém sempre vai saber mais do que você em algum assunto. Você não é para saber tudo. Nós não precisamos saber tudo. Então, traga isso para os seus alunos também e para a sua vida, né? Para mim também é importante a gente aplicar. E o final vai dizer assim: diferentemente de Satanás, que mesmo sendo um anjo, achou que poderia ser semelhante a Deus, Deus dá graça para os humildes, mas resiste aos soberbos. Então, qual é o pecado de Satanás? É querer ser igual a Deus, sendo que nós não podemos ser, nós nunca vamos conseguir ser, mas nós temos como corresponder a isso. Então, a arrogância entrou no coração dele, né? O orgulho entrou no coração dele e o desejo de ser melhor ou ser igual a Deus. E nós não estamos aqui para isso. Cuidado com isso. Cuidado, que esse foi o mesmo pecado que Satanás cometeu e a gente não pode cair nisso novamente. E a partir do momento que você está caindo, talvez você está dando mais ouvidos a ele do que a Deus. Então tome cuidado. E nós estamos aqui para ajudar uns aos outros e nos aprendermos uns com os outros. Cuidado. Não seja um líder arrogante, não seja um líder que acha que sabe de tudo. Porque assim como Tito e Timóteo não sabiam, Paulo sabia muito mais do que eles e eles decidiram ouvir e aprender. E você cresce muito mais aprendendo com quem sabe mais do que você ou achando que sabe de tudo. Quem sabe de tudo não tem nada para aprender, né? Quem é justo por si só não tem nada para aprender. Mas quando você entende a sua posição de inferioridade, você tem muito a crescer. E isso ninguém vai tirar de você. É isso. Amém. Lição boa, hein? Poxa, tá bom. Amém. Falou pouco. Ó, a irmã Claudete, ela comentou aqui, ó, todos que possam e tenham tempo para assistir a live ao vivo, não percam oportunidades. É muito bom, pessoal. E vamos dar likes, ó, importante. Amém. Para ajudar. É um conselho meu. Amém. Feliz. Isso aí, gente. Curte, compartilha, comenta. O próximo trimestre vai estar bem legal, né? Vamos tentar pensar outras formas de aplicar essa live. E aí é muito legal que vocês estejam comentando, estejam gostando. O propósito é esse. E aí o Rômulo fechou com chave de ouro no nosso tópico 3. Acho que é isso. Orgulho e arrogância acontece independente da idade. Pega o mais novo, pega o mais velho, pega todo mundo que estiver desapercebido. E é um tópico que, se você for mais velho aí, você também pode acabar se encaixando em algum momento da sua vida, né? Então é isso. Podemos ir para o momento de oração? Podemos. Conclusão, né? Lê a conclusão pra gente. Consegue ler aí? Quem vai ler? Quem vai orar hoje? Eu ou você? É você, mãe. Eu li semana passada. Esqueci. Eu orei. Eu vou ler aqui, vou tentar ler, né? Porque esse finalzinho da revista tá bem apagadinho. Mas eu vou ler, ó. Conclusão. Assim como os jovens Timóteo e Tito, que foram importantes para Paulo e para o reino de Deus, o Senhor quer levantar uma geração de jovens comprometidos com ele, que não negociam seus valores, princípios e
fé. Excelente conclusão. É isso, resumiu bem o que a gente aprendeu hoje, né? De fato, o Senhor quer levantar uma geração comprometida com a palavra de Deus, com o livro de Deus. Então, oremos? Oremos. Momento de oração, gente, que a gente lê no finalzinho. Oremos para que sejamos a geração jovem que não negocia seus valores, cumpre o chamado divino e permanece firme na fé. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, queria te agradecer, Senhor Jesus, por essa lição que foi passada aqui, por toda a palavra que foi dita, que nós não venhamos a falar algo da carne, algo dos nossos próprios interesses, mas que nós tenhamos falado aquilo que o Senhor colocou no coração do autor da revista, né, daquilo que foi escrito, nos seus ensinamentos, na sua palavra também, que isso aqui é a tua palavra, né, esmiuçada, aqueles ensinamentos que Paulo deixou para Timóteo e Tito, e assim também nós oramos para que nós continuemos vivendo isso. A palavra do Senhor é atemporal, aquilo que o Senhor falou para eles podem ser trazidos para nós hoje também, então nós oramos para jovens que não negociam seus valores, assim como Timóteo e Tito receberam essa importante missão, eram jovens pastores, e Paulo estava admoestando eles, assim também que nós vemos a ser admoestados pela sua palavra, e que o Senhor nos capacita cada vez mais, Pai amado, a sermos jovens firmes, respeitados, e principalmente, Pai amado, que as pessoas possam ver em nós o brilho do Teu Espírito Santo. Nós oramos para que nós venhamos a permanecer firmes, que o mundo não tente tragar os jovens, que está tentando tragar, mas que os jovens permaneçam firmes para que nós venhamos a fazer a diferença no mundo, tanto dentro da igreja quanto fora, onde quer que o Senhor nos levar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ficou sem som você, não estou te ouvindo. Ixi, será que ela caiu? Eu caí? Quem será que caiu? Ih, ficou sem som. Ficou sem Voltei. Voltou. Voltei. Caiu? Então, não sei o que aconteceu. Acho que travou aqui minha tela, não sei. Eu estava acompanhando pelo computador, né? Enfim, o Fábio Barbosa comentou: Ô, Glória, deixou um emojizinho. E Claudete, que esteve aí com a gente comentando, falou: Deus é fiel, amém. E Boa Semente Quiz também, um dos nossos canais, comentou: voltou, né? Então, voltei. Muito obrigada, gente, por ter assistido. Semana que vem é a nossa última aula, infelizmente, ou felizmente, vai acontecer na terça-feira, né? Então, sabemos que a Claudete não vai poder participar diretamente com a gente, mas vamos estar aí trazendo a última aula, o nosso fechamento. Se você, professor, quiser participar dessa última live, basta entrar no grupo do WhatsApp, né? E demonstrar lá o seu interesse. Eu acho que eu vou colocar alguma enquete, alguma forma que vocês possam, né, participar dessa última live com a gente. Comente como é que foi esse trimestre, o que você fez e deu certo, o que você fez e não deu certo, que a gente vai estar aqui comentando na live, além de trazer o fechamento da revista, né? Enfim, gente, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e, né, se você ainda não é apoiador, basta entrar aqui embaixo e se tornar apoiador e apoiar esse projeto. Gente, é difícil falar para a câmera e acompanhar os comentários, porque a Claudete falou, ela ficou triste, né, que a gente vai fazer na terça-feira, mas infelizmente é o nosso dia. E o Boa Semente Quiz lembrou que provavelmente a gente vai fazer um sorteio, que eu não sei se vocês lembram, mas na primeira aula, segunda aula, nós prometemos que se a gente chegasse a 1000 visualizações, e nós chegamos, nós faríamos um sorteio. Então, vamos preparar isso com vocês, preparar a participação de vocês aqui também. E é isso. Muito obrigada por mais uma semana. Um beijo. Quer falar alguma coisa? Um beijo, gente. Volta no vídeo aqui, tá? O vídeo vai subir. Volta no vídeo, deixe seu like, sua visualização. Isso aí. Um beijo. Até a próxima semana. Última semana. Falou. Valeu, gente. Paz.